Olá, eu sou o Leonardo Felipe, muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Esse canal é feito efetivamente para discutir matérias sobre direito constitucional, administrativo e também acabar tratando com vocês sobre algumas curiosidades do nosso sistema jurídico e sistema político de uma forma geral. Para você que já é inscrito aqui no nosso canal, agradeço a sua atenção. Clica aí sempre no sininho para você ficar atualizado dos novos vídeos que eu estou postando por aqui. Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Dá o seu joinha, curte o vídeo. E para você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado por você ter vindo. Eu espero que você goste dos vídeos que nós estamos postando aqui. E caso você também goste, se inscreva, clica no sininho, curta e compartilha para que você possa nos ajudar a cada vez mais termos conteúdo de qualidade aqui, ok? Muito obrigado e vamos pro vídeo. Esse vídeo hoje é sobre um tema que eu tenho por diversas vezes sido questionado durante as aulas, especialmente na graduação. Ano que vem nós vamos ter eleições gerais nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump irá disputar, é muito provável que ele irá disputar a reeleição ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Não sabemos ainda quem ele irá enfrentar. Hoje, na data que nós estamos gravando esse vídeo, é possível que ele enfrente o ex-vice-presidente Joe Biden. Mas, de forma bem objetiva, eu quero trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre o sistema eleitoral americano. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é feito o sistema eleitoral americano e eu vou explicar isso para vocês em alguns tópicos bem rápidos. Vamos lá? O primeiro tópico é a forma de votação nos Estados Unidos. Nós estamos aqui no Brasil acostumados a votar todos diretamente em um único candidato. O Brasil coloca à disposição dos eleitores as urnas eletrônicas e nós, mediante alguns requisitos que eu não vou entrar, não vou me aprofundar aqui no vídeo de hoje, nós acabamos tendo uma série de candidatos vinculados, cada um a um partido político. Você escolhe aquele candidato que tiver a maior votação, seja em primeiro turno, se ele obtiver a maioria absoluta de votos, ou no segundo turno, onde quem tiver a maioria de votos também, a maioria absoluta de votos também será eleito. Enfim, aquele candidato que tiver a maior votação será eleito. Eleição passada nós tivemos uma votação que foi para o segundo turno, o presidente Bolsonaro ganhou do candidato do PT, o Fernando Haddad, porque nenhum dos dois em primeiro turno obtiveram a maioria absoluta de votos. Foi para o segundo turno, Bolsonaro teve a maior votação, teve uma quantidade relativa à maioria absoluta e assim foi eleito. Nos Estados Unidos não é dessa forma. Nós podemos ter, em alguns casos, em algumas vezes isso inclusive aconteceu, uma pessoa que vota, uma pessoa que é votada, que possui a maior quantidade de votos, mas não é eleita. O caso mais recente é o do Donald Trump, que acabou tendo uma eleição menor do que a sua rival, que era a Hillary Clinton, e mesmo assim acabou sendo eleito, né? Por quê? Primeiro eu vou colocar aí para vocês verem como que ficou a votação, o quadro de votação final na eleição do Donald Trump. Se vocês estão observando aí, o Trump acabou tendo uma votação bem inferior, milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton, mas acabou sendo eleito. Pode observar aí que ele teve uma quantidade maior de votos no colégio eleitoral e por isso foi eleito presidente dos Estados Unidos. Bom, por que isso ocorre? Porque as eleições nos Estados Unidos são eleitos, o vencedor ele é eleito através de um colégio eleitoral e não através de votação direta. Como que isso ocorre? Na prática, como que funciona esse sistema americano? A pessoa vota nos delegados que vão representar o seu partido, o partido ao qual está vinculado aquele candidato que você escolheu, para que esse colégio eleitoral em si, ele mesmo em si, decida quem é o presidente
dos Estados Unidos. Então você não vota no candidato para ele ser eleito, você vota no candidato para que os delegados daquele partido, o partido que está vinculado ao candidato, escolham o próximo presidente. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja lá e queira votar no Trump. Vamos supor que você tenha a possibilidade de votar no Trump para presidente dos Estados Unidos. Você vai lá na urna no dia da votação e vota no Donald Trump. Porém, ao votar nele, você está votando no partido dele, Partido Republicano, que naquele estado que você votou tem uma quantidade X de delegados que irão representar o estado no colégio eleitoral. Esse delegado, sim, escolhido pelo partido, é que irá, após as eleições, numa reunião do colégio eleitoral, definir o presidente que será eleito para o próximo mandato de 4 anos. Então, vamos imaginar que você esteja em Nova York, você vai votar no Trump, vamos imaginar que o Trump ganhe no estado de Nova York. No estado de Nova York, ele terá, então, os delegados, todos os delegados, para que esses delegados possam, então, ao final, definir quem será o vencedor da eleição. Quem é que define a quantidade de delegados? A quantidade de delegados ela é definida basicamente proporcionalmente em números objetivos, ela é definida de forma proporcional ao número da população e aos representantes de cada estado no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós temos aí uma margem, a Califórnia é o estado que tem maior quantidade de votos de delegados que vão votar no colégio eleitoral, o número de 55, e o Washington, D.C. e alguns outros estados menores possuem a menor quantidade de delegados, em número de 3. Então, variando aí de 3 a 55, cada estado define o seu número de votantes votantes no colégio eleitoral de acordo com a sua população e o número de representantes. Eu trouxe também para você aí um mapa, eu estou colocando aqui no vídeo um mapa para que você possa verificar a quantidade de delegados que cada estado tem. Na medida em que você já viu aí quantos delegados tem cada estado, é importante que você saiba como que o presidente vai ser eleito. Em primeiro lugar, não é obrigatório, tá? Com algumas exceções, mas não é obrigatório que o delegado eleito por um partido chegue no colégio eleitoral e vote no candidato daquele partido. Exemplo, vamos imaginar que eu sou delegado do Partido Republicano, mas por um motivo ou outro eu fiquei com alguma birra do Trump e não vou votar nele no colégio eleitoral. É possível? É muito raro, isso aconteceu pouquíssimas vezes, mas é possível acontecer. Via de regra não altera o resultado da eleição, porque o grosso, a não ser que nós tivéssemos uma eleição muito apertada de 1 voto, 2 votos, ou mesmo até um empate, que é possível, porém, o que importa é que não é obrigatório. O delegado não precisa votar no candidato daquele partido. Mas o americano ele tem uma cultura muito forte de vínculo a um partido ou outro. Ou ele é republicano ou ele é do Partido Democrata. Nós temos outros partidos, os Estados Unidos ele não é um bipartidarismo, mas a expressividade desses partidos ele é muito baixa, a expressividade é muito baixa. Normalmente as eleições, via de regra, são definidas entre Partido Republicano e Partido Democrata. Então a regra costumeira dada a cultura do americano, que o delegado eleito pelo Partido Democrata votará no candidato do Partido Democrata. Na última eleição, no caso, se você é um delegado eleito num estado pelo Partido Democrata, você vai votar no candidato democrata. Então, por exemplo, na última eleição você votaria na Hillary Clinton. Os delegados eles são eleitos por maioria dos votos. Então, se eu disputo, vamos pegar o exemplo da Califórnia, que eu já falei para vocês que tem 55 delegados. Se eu estou disputando a Califórnia, se eu sou eleitor da Califórnia, o candidato que tiver a maior votação na Califórnia leva a totalidade daqueles delegados. Então, se eu venci, vamos imaginar que eu estou disputando a eleição para presidente nos Estados Unidos. Se eu venci a eleição na Califórnia, eu vou levar para o colégio eleitoral os 55 representantes daquele estado.
nós temos 48 estados que funcionam dessa forma. Porém, 2 estados lá nos Estados Unidos, eles possuem regras próprias que acabam permitindo uma proporcionalidade de votos. É o Maine e Nebraska. Esses 2 estados não é o vencedor que vai levar a quantidade total dos votos, mas a maioria absoluta esmagadora dos estados faz a regra da totalidade. Se você vencer uma eleição, você leva todos os delegados daquele estado para o colégio eleitoral. Essa questão acaba que é impactada pelo fato do voto nos Estados Unidos não ser obrigatório. Ao contrário aqui do Brasil, que o voto é obrigatório, você tem até uma sanção caso você não vote ou justifique, lá nos Estados Unidos não. A participação política ela é medida pela capacidade que o candidato e os partidos possuem de trazer o eleitor para o dia da votação. Como o voto não é obrigatório, acaba que nós temos a possibilidade de um candidato ter uma votação muito pequena num estado que tenha uma quantidade grande de votos no colégio eleitoral, mas mesmo assim leve a totalidade dos votos. Vamos imaginar que no dia teve uma nevasca e a participação popular foi muito baixa e aquele estado tem uma quantidade grande de delegados. Então ele acaba ganhando, mesmo uma votação abaixo do esperado, ele acaba ganhando a totalidade de votos. Isso vai impactar lá na votação. Por isso, pela soma desses 2 fatores, de o voto não ser obrigatório e a eleição no final se dar por colégio eleitoral, é que ocorrem situações como essa do Trump e da Hillary, que o Trump acabou tendo uma quantidade de votos muito inferior da Hillary, mas acabou ganhando a eleição assim mesmo. É importante destacar que no caso do Trump, houve uma votação maciça no país inteiro pró-Trump, né? A Hillary ganhou em muitos poucos condados, porém ganhou em cidades que a densidade eleitoral é muito grande e a participação eleitoral foi muito alta. Isso acabou fazendo com que a Hillary tivesse uma quantidade maior de votos diretos nela, porém na somatória não foi suficiente para que ela ganhasse no colégio eleitoral. Então ela ganhou em poucos lugares, mas com muitos votos. A participação popular foi muito alta e impediu que o Trump ganhasse números objetivos. Porém, o Trump, na somatória dos estados, acabou ganhando e levou a votação para presidente. Quem pode ser presidente dos Estados Unidos? Essa regra é uma regra objetiva também. Só pode ser presidente dos Estados Unidos aquele que é americano nato, nasceu nos Estados Unidos, ou seja, um americano naturalizado, ele não terá a condição de ser presidente dos Estados Unidos. Isso aqui ocorre aqui no Brasil também. O cargo de presidente da República ele é privativo de brasileiros natos. É óbvio, é um cargo que está diretamente vinculado à soberania do país e nada mais natural do que você deixar esse cargo apenas àqueles que são brasileiros natos e, no caso dos Estados Unidos, aqueles que são americanos natos. Mas existem 2 outros critérios para que você possa critérios objetivos para que você possa ser presidente dos Estados Unidos. Primeiro, você tem que ter no mínimo 35 anos. Aqui no Brasil também é assim, então você tem que ter 35 anos para poder ser candidato. E mesmo sendo americano nato e tendo 35 anos, você tem que comprovar que você mora há mais de 14 anos nos Estados Unidos. Aí, se você conseguir completar esses requisitos constitucionais, esses requisitos legais, você aí vai ter que se submeter às regras de filiação partidária e disputa dentro dos partidos políticos. A eleição americana, ela sempre é realizada na primeira terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro. Ela é feita na terça-feira, mas por uma origem histórica. Hoje existem muitos movimentos para tentar mudar isso, mas a verdade é que desde 1845 a votação é feita nesse dia, porque nós tínhamos uma questão religiosa. A eleição tinha que ter a participação de todos e normalmente ela era feita na capital do condado, e isso acabava exigindo que as pessoas que moravam no interior se deslocassem por mais de um dia das suas cidades para a capital do condado. O que ocorria isso? Sábado é um dia
reservado para os judeus e o domingo é um dia reservado para os cristãos. Então acabava que impossibilitava que essas pessoas viajassem durante o sábado ou o domingo e acabassem não chegando na votação caso ela fosse ou no final de semana ou em uma segunda-feira. Então eles colocaram a votação na terça-feira para que essas pessoas pudessem se deslocar das suas cidades para a capital do condado. Historicamente isso acabou ficando assim e é assim até hoje. Lógico que nós temos alguns locais que a votação é permitida é realizada até durante um mês seguido, né? Em alguns casos é permitido até que você vote mais de uma vez, lógico, valendo sempre a última votação que você fez. Enfim, é o sistema deles e é assim que eles entendem que a democracia vai ser garantida. Especialmente lembrando que os Estados Unidos é um estado federal que prevalece muito a federação, os Estados Federados. Eles colocam uma força maior nos Estados Federados do que na União Central. Outra questão interessante da eleição americana é o que nós chamamos de primárias e caucus, né? Ou primária e caucus, ou primárias e caucuses. O que é isso? Na verdade, é um sistema de eleição prévia. Cada partido, ele organiza as suas primárias ou seus caucus, vai depender de partido para partido, de estado para estado, e os candidatos ficam até 6 meses antes do período eleitoral formal, disputando internamente para saber quem vai receber a nomeação para disputar a eleição presidencial por aquele partido. Então, o Partido Republicano faz isso, o Partido Democrata também faz. Aquele que se sagrar vencedor é o candidato daquele partido na eleição. É lógico que quem está em reeleição não precisa participar dessa primária ou desse caucus, né? Quem está disputando a reeleição já é o candidato natural do partido para a reeleição. E por último, outro aspecto peculiar das eleições americanas é que não existe uma normatização única para saber como que a eleição é realizada em cada estado. Então, alguns estados usam urna eletrônica, urnas diferentes dessas que nós usamos aqui no Brasil. Outros estados a eleição é manual, outros estados é usada aquele sistema de perfurar a cédula, né? Enfim, cada estado tem a sua liberalidade para poder definir. Por isso que em alguns casos a eleição às vezes demora para finalizar a apuração total, ao contrário aqui do Brasil, que é muito rápido, porque a eleição 100% é eletrônica. Vamos lembrar também que os Estados Unidos têm muitos fusos horários, é um país que vai de oceano para oceano, Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico. Então, lá existe um cuidado para que todos participem da eleição e acaba que a eleição termina no local em um horário bem diferente da que o outro até mesmo iniciou a votação. São fusos horários muito distintos e acaba ocorrendo uma diferença muito grande de início de votação. Os Estados Unidos têm algumas peculiaridades, por exemplo, como aqui no Brasil o eleitor pode votar fora do país, ele vota nas suas embaixadas ou nas áreas definidas para votação, até porque existem muitos militares fora do país, em muitos locais que a votação é realizada, mas talvez aquilo que eu acho mais curioso é que, como os Estados Unidos têm um trabalho muito forte na área de exploração espacial, é permitido ao astronauta votar mesmo se ele estiver no espaço. A NASA possui um sistema criptografado de transferência de dados que acabam sendo transferidos para a urna ou para uma cédula, que permite que os astronautas também votem lá nos Estados Unidos. Bom, gente, é isso. Essas foram as curiosidades mais importantes que eu entendi que eram necessárias trazer aqui para vocês. Caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre as eleições americanas, coloque aqui nos comentários ou manda para mim nas redes sociais ou no Instagram ou através do Vimeo que eu vou responder para vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.